resgate de muitos. Ok. E dou a minha vida pelas ovelhas. Quem dá a vida pelas ovelhas? O único pastor. Quem deu a vida pelas ovelhas? O único mestre. Quem deu a vida pelas ovelhas? O próprio Salvador. E os outros? Mercenário. E os outros? Assalariado. E os outros? Sistema religioso. Não existe. Por quê? Porque reconhecemos um só pastor, o Machia. Ele é um pastor, não dois pastores. Ele é um pastor. Aí vamos ver o que foi que ele deixou na hierarquia. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 21, olha a hierarquia que o Machia deixou. E vamos ver quem foi que ele deixou para apacentar a igreja dele. Porque só tem um pastor, e o único pastor que tem na igreja do Machia é o Machia, é o Cristo. Agora, quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João 21, versículo 15 em diante, diz assim: depois de comer, o ungido perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? E disse ele: sim, Adonai, tu sabe que te amo. E disse o ungido: cuida do meu cordeiro. Cuida do meu cordeiro. Novamente o ungido disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Adonai, tu sabe que te amo. E disse o ungido: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por o ungido lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Adonai, tu sabe todas as coisas, sabe que te amo. O que foi que o Machia falou para Pedro? As três vezes? Pedro, cuida dos meus cordeiros. Novamente, Pedro, tu me ama, eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Opa! Então vamos ver se Pedro ele era um pastor. Porque a maioria diz que Pedro era um pastor. Mas o próprio Machia manda ele apacentar. Manda apacentar. Se o Machia manda ele apacentar, vamos ver nas palavras do próprio Pedro falando que ordem eclesiástica ele tinha. 1 de Pedro capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vós. Eu faço na qualidade de presbítero, como eles, e tenho testemunho do sofrimento do ungido, como alguns que participa da glória que há de ser revelada. Versículo 2: pastoreia o rebanho do Criador, que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como o Criador quer. Não faça isso por ganância, dinheiro, mas com desejo de servir. Não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas com exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão irrepreensível coroa da glória. O que é que Pedro fala aqui? Pedro diz aos presbíteros, né? Apelo eu que também sou presbítero e testemunho do sofrimento do Machia. E o que é que Pedro diz? Pastoreio o rebanho do Criador, não tendo domínio sobre a herança do Criador, porque o pastor deles está na glória. Meus irmãos, então está caindo por terra, né? Atos capítulo de número 20. Atos capítulo de número 20, do versículo 25 em diante. Vamos ver se o Machia deixou o pastor ou foi o presbítero, né? Agora sei, Atos 20, versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês
entre os quais passei pregando o reino, virá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade do Criador. Cuide de vocês, ó, 28. Cuide de vocês mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como bispo. A palavra bispo quer dizer presbítero. Como bispo para pastorear ou apacentar a igreja do Criador. Tá vendo? O Espírito Santo designou quem? Bispo, que é o mesmo presbítero, para pastorear, apacentar a igreja do Criador. Que ele comprou com seu próprio sangue. O Pai estava no Filho, reconciliando consigo o mundo. Sei que depois da minha partida, diz Paulo, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantará homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulo. Por isso, vigie e lembre-se de que durante 3 anos jamais cansei de advertir algum de vocês, né? Noite e dia com lágrima. Agora eu os entrego ao Criador, a palavra da sua graça, que pode edificá-lo e dar herança entre todos que são santificados. Não cobice prata, nem ouro, nem roupa de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. As minhas mãos, quer dizer, trabalhava o apóstolo Paulo. O que é que nós temos aqui? Paulo está deixando bem claro. Eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho do Criador. Tá entendendo? Eu sei que vocês não vão me ver mais, Paulo falando, mas vocês têm que ficar espertos. Por quê? Porque depois da minha partida vai entrar no meio de vocês lobo cruel, que não vão perdoar o rebanho. Lobos cruéis que cobiça a prata, que cobiça ouro, que cobiça dinheiro, que ganancioso, que só quer saber de dinheiro, que não está nem aí ensinar as verdades para o povo. Aí ele diz aqui, ó, cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou, né, ou constituiu bispo ou presbítero para apacentar a igreja do Criador. Tá vendo? No capítulo 21, versículo 17, olha o que o Paulo fala, né? Olha que coisa linda. Quando cheguei a Jerusalém e os irmãos que receberam com alegria, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros. Estava presente. Paulo saudou, relatou minuciosamente o que o Criador havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Opa! Quando Paulo chegou em Jerusalém, ele foi se encontrar com Tiago e ali com quem? Tá pastores? Não tá. Por quê? Porque Cristo nunca mandou pastor para apacentar a igreja dele. Ele mandou os presbíteros cuidar. Cuidar, tá aqui. Foi se encontrar com quem? Com os presbíteros. Porque apóstolo quer dizer testemunho ocular. Não tem mais. Só os 12. Então aqui o que a gente vê aqui? Nós vemos a realidade, irmão, do que nós estamos vivendo na época de hoje, né? Os nicolaítas, nós vemos aí os nicolaítas, o povo, os camaradas que julga o povo leigo, um povo que não quer ter conhecimento da verdade, um povo que não está nem aí para as coisas do Criador. Olha o que diz aqui, irmão, em 1 de Coríntios, capítulo 1, do versículo 10, diz, irmão, em nome do nosso Salvador,
né? O Cristo. Suplico a todos vocês que concordam num como o outro no que fala, para que não haja divisões entre vós. Tá vendo? Se não tiver com concordância, vai haver divisão. Por isso que tem muita placa. Antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por algum da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou de ou outro, ou eu sou de Apolo, ou sou de Pedro, ainda outro, eu sou de Cristo. Ó, o 13, versículo 8. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado entre vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Tá vendo, irmão? O povo naquela época já estava trazendo essa divisão. A divisão nas igrejas. Eu sou de Paulo, eu sou de Ceifa, eu sou de Apolo. E Paulo diz: vem cá, está Cristo dividido entre vós? Hã? Por quê? Porque Paulo reconhecia o Machia como único pastor e como cabeça da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, olha o que diz: irmão, não pude falar a vocês com espiritual, mas como as carnais, como criança em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, porque vocês ainda vocês não estavam em condições de recebê-lo. Receber o quê? Alimento sólido. Por isso que ele dava leite. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisões entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundano? Pois quando algum diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundano? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servo, por meio dos quais vos vieram a crer, conforme o ministério que Adonai atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o Criador que fez crescer. De fato, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente o Criador que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores do Criador, e vocês são lavoura do Criador, edifício do Criador, conforme a graça do Criador que me foi considerado. Eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outros estão construindo sobre ele. Contudo, veja como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, que é fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo, ungido. Se alguém construir sobre este alicerce ou fundamento, usar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o juízo. Contudo, será salvo, como que se escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário do Criador e que o Espírito do Criador habita em vocês?
Se alguém destruir o santuário do Criador, o Criador destruirá. Porque o santuário, ok, irmão, pois o santuário do Criador, que são vocês, é sagrado. É por isso que o anticristo vai profanar o santuário do Criador, que é o nosso corpo, através de vacinas, através do chip, né? Por isso que não aceita, irmão, não aceita essas coisas não. Santuário do Criador, nós somos santuário, não é uma placa, pastor, não é um templo levantado por pedreiro, pastor. Nós todos espalhados nos quatro cantos dessa terra é a igreja do Machia, que reconheceu o Machia como o cabeça dela, o pastor dela. Não existe essa hierarquia, meu pastor, não existe, não existe. O que existe é uma hierarquia saudia. Cristo é o único pastor. Os outros é simplesmente, se você tem um dom para apacentar, você tem um dom do presbitério. Você não pode ser chamado de pastor, porque o pastor é quem deu a vida pelas ovelhas. E foi ele que deu a vida pelas ovelhas. E ele não mandou construir templo e nem prender ninguém dentro de templo. As pessoas congregam para ter mais fé, congregam para aprender mais, mas sem ter domínio. Por isso que a Bíblia diz, né, em Hebreus 10, 25, não deixando as nossas reuniões congregacionais como é o costume de algum. Como diz lá no livro de Judas 1,19, que essas pessoas são os que causam divisão no corpo do Machia e não tem o Espírito. Causa divisões no corpo do Machia e não tem o Espírito. 1 Coríntios 12, 25, ele deixa bem claro, para que não haja divisão no corpo do Machia. Tantas placas, isso é o quê? Isso não é divisão? Tantas placas, isso não é divisão, isso não é facção. Cuidado, que o espírito de facção o Criador aborrece. Abra o olho, reverendo. Abra o olho. É o que eu te peço, para que o Eterno venha ter compaixão e misericórdia da sua vida enquanto há tempo.